Muito bem, irmãos, a paz do nosso eterno Salvador a todos. E mais um vídeo estaremos fazendo agora. Veja bem, hoje nós vamos voltar a falar sobre a mentira dos templos. Que os homens, pastores, pregadores, padres, têm ensinado a multidões, a inúmeras pessoas. Eles têm ensinado que nós temos a obrigação de ir até algum templo para buscar o nosso Pai. Sendo que, biblicamente, o nosso Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu falei isso no vídeo anterior, lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48. O nosso Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Só que o povo está tão ligado num sistema religioso que acaba seguindo as ideias dos líderes religiosos. Muitos seguem os líderes por eles serem influentes, terem estudos, por muitos serem formados em várias faculdades, por serem inteligentíssimos. Então as pessoas às vezes deixam de seguir a própria Escritura para seguir os homens, dizendo eles que são ungidos, dizendo eles que são profetas, mas nunca foram. Isso é mentira. Hoje nós vamos ver aqui nas Escrituras Sagradas em que fala que o templo é o nosso corpo, é a nossa vida. Vejamos lá em João, no livro de João, capítulo 2. Vou lhe mostrar aqui, aonde o nosso próprio Messias fala. João, capítulo 2. Versículo 19. Vamos ver aqui. Mostra aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz aqui. Aqui estava tendo uma conversa entre nosso Messias e os judeus. Eles estavam falando acerca do templo. Então, eles fizeram uma pergunta. Olha só no 18 aí. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Eles queriam saber um sinal, porque eles não acreditavam que o Messias era o Pai, o Deus. Então no 19, aí ele respondeu, Messias lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Nosso Messias disse que ele iria destruir o santuário e em 3 dias ele iria reconstruir. Aí replicaram os judeus, não gostaram, acharam isso loucura. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Os judeus falaram, vem cá, nós demoramos 46 anos para construir esse templo, esse santuário, e você vem cá e diz que vai levantar em 3 dias? Veja só a cegueira dos judeus. A cegueira espiritual era tão grande que olha só o que o nosso Messias responde. No versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O templo, meus irmãos, o santuário é o nosso corpo. Templo feito de pedra, de lajota, seja lá de que for feito ele, ali não tem nada a ver, o Pai não habita ali, o Pai habita no nosso corpo, na nossa vida. Então a cegueira dos judeus era tão grande que o nosso Messias estava falando do templo, do corpo dele, e os judeus mencionaram o templo de pedra. Eles falaram, nossa, a gente construiu o templo em 46 anos, você vai derrubar ele em 3 dias, vai edificar? Então olha a cegueira dos judeus, porém ele se referia ao santuário do seu corpo. Então você vê que é simples de entender. O santuário, o templo verdadeiro e único é a sua vida, é a minha vida, é a nossa vida, é o seu corpo. O Pai habita em nós, por mais pequeninos que somos, por mais insignificante que somos, mas o Pai, pela sua misericórdia e o seu imenso poder, ele habita na nossa vida. Nós temos que aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Temos que entender isso, que o templo é a nossa vida. Nós não necessitamos de ir a uma casa
ou um prédio, ou um lugar grande com portas e dizer que é templo. Nós não devemos ir adorar lá, porque o Pai não habita lá. Isso é fato, está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Agora, se você não quer acreditar na Bíblia, então continue acreditando nos homens. Você vai parar onde eles vão parar. Eu já fiz um vídeo aqui e já falei sobre os cães. Qual é o destino dos cães? Lá em Apocalipse fala. Então, nós temos que entender isso, meus irmãos. Que hoje, o sistema religioso, hoje os homens religiosos, padres, bispos, pastores, pregadores, têm ensinado às pessoas tudo errado do que está escrito na Bíblia. Eles têm dado algo que não tem alimentado as pessoas. Nós vamos lá para Ezequiel, vou lhe mostrar algo bem interessante. Ezequiel, capítulo 4, versículo 12. Mostra aí, por favor. O nosso Pai, o nosso Criador, ele deu uma ordem para Ezequiel profetizar, falar aquele povo de Jerusalém. Naquela época, o povo de Jerusalém era um povo rebelde, não escutava a voz de Deus. O povo de Jerusalém era um povo que só dava crédito ao que os reis falavam, ao que os homens falavam, e esquecia do que os profetas falavam. Então o Pai se revoltou com eles, porque o povo não dava ouvido à voz do Criador, e sim às leis dos homens. Então o Pai se revoltou, e olha o que o Pai mandou Ezequiel fazer. Versículo 12 aqui, capítulo 4, versículo 12 de Ezequiel. Ó. O que comeres será como bolos de cevada. Cozê-lo-ás, quer dizer, cozinhar. Cozê-lo-ás sobre o esterco de homem, à vista do povo. Esterco, você sabe o que é, né? Você sabe que esterco é merda. Então no versículo 13, ó, disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então o povo estava acostumado a só ouvir as palavras dos reis. O povo estava acostumado em acreditar em Deus feito por barro, por pedra, por ouro. O povo estava acostumado a se alimentar de coisas que não vinham do Criador. Então o Criador se revoltou e disse, ó, o pão que você irá cozinhar sobre a merda, aqui, ó, sobre esterco de homem, à vista do povo. Até o profeta sobrou nessa, até ele teria que comer. Aí, ó, disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel, quer dizer, o povo de Israel, que o povo estava tão acostumado a ouvir as heresias, a ouvir o que não estava na lei do Pai, eles ouviam só os homens e não ouviam a Deus. Então Deus falou, agora vocês vão comer esterco de homem. Os filhos de Israel, o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu, o profeta disse, ó, Senhor, Criador, eis que a minha alma não foi contaminada. O profeta disse, ó Senhor, minha alma não foi contaminada. Minha alma ela não foi suja. Ele quis dizer em outras palavras, eu sempre ouvi a tua voz, eu sempre segui o Senhor. Então no versículo 15, olha o que diz aí, ó. Então ele me disse, que o Senhor falou com o profeta de novo, ó. Dei-te esterco de vacas em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. O pai aliviou para ele, ó. O pai mandou ele fazer o pão agora sobre esterco de vacas, para ele, para o profeta, em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Mas no versículo 12 aqui, você vê que o nosso Criador manda ele fazer os bolos e cozinhar sobre esterco de homem, quer dizer, sobre a merda dos homens, à vista do povo, para os filhos de Israel comerem. Então, naquela época o povo não seguia a lei do Pai, do Criador, seguia os homens. Então Deus, o Pai se revoltou e mandou o profeta preparar pães, bolos, em cima da merda, em cima do esterco de homens e dar para o povo de Israel comer. É isso mesmo, está escrito, você abre a sua Bíblia vai estar da mesma forma.
Então, hoje, o que está acontecendo? Hoje as pessoas estão da mesma forma. A maioria das pessoas estão deixando de escutar as Escrituras, estão deixando de seguir o verdadeiro Evangelho que está na Bíblia Sagrada. As pessoas estão deixando de lado as Escrituras para seguir a lei dos homens. Os homens ensinam que tem que devolver dízimo, o povo devolve. Dízimo nunca foi dinheiro, está escrito isso. O dízimo hoje não é válido. Os dízimos eram para o tempo daquele povo. Os dízimos eram para os judeus, para o povo de Israel. E nós somos gentios. O dízimo não é válido para nós. Está escrito. Está escrito isso lá em Mateus 23, versículo 23. Está escrito. Então, os homens têm feito muita coisa que tem desagradado o Pai, tem ensinado muita coisa errada ao povo, e o povo tem deixado de seguir a Bíblia para seguir os pastores, seguir os padres, seguir os religiosos. Então, esse povo está dando esterco para as pessoas. Esses líderes religiosos têm dado esterco para o povo comer, e o povo tem comido esterco, tem comido esterco e está aceitando isso. Gente, acorda, gente. Irmãos, acorda. Passa a seguir as Escrituras, larga de lado, deixa de lado a religião. Se você vai em uma igreja, infelizmente você está participando de uma religião, porque cada igreja tem uma placa, cada igreja tem uma doutrina, quer dizer, cada igreja é uma religião. Infelizmente, é a religião espírita, é a religião católica, é a religião evangélica, é várias religiões. É uma divisão. E eu tenho para mim, como está escrito na Bíblia também, que o nosso Pai não é Deus de confusão, é Deus de paz e de união. Então, muitos pregadores hoje têm dado esterco para vocês, e vocês têm comido esterco, sabe por quê? Porque vocês têm deixado de acreditar no Pai, nas Escrituras, para acreditar nesses homens aí que diz que são ungidos, que diz que são profetas. O último profeta foi João Batista. Hoje não existe profeta. O último profeta foi João Batista. Então, os homens ficam ensinando ao povo a ir para os templos, porque lá eles irão alcançar paz, prosperidade, salvação. Mentira! Você vai alcançar a salvação, você vai alcançar a paz, você vai alcançar aquilo que você deseja, seguindo o nosso Criador, seguindo as Escrituras, as instruções do nosso Messias. É simples. É simples, você não tem que seguir o que eu estou falando, você não tem que seguir o que outro homem fala, ou o que um parente fala, não, você tem que seguir o que está escrito. Então o pai se revoltou e mandou o profeta dar esterco para aquele povo. O povo não ouvia a voz do pai, só ouvia a voz do povo. Então hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão dando ouvido mais aos homens, porque são estudados, porque são famosos, está na televisão, e não tem dado ouvido à palavra. Então, enquanto você estiver dando crédito aos homens, você vai comer esterco. É isso mesmo. Enquanto você estiver dando crédito aos homens, seguindo eles, vocês vão comer esterco. Mas no dia que vocês deixar de lado os homens e seguir as Escrituras, aí você passa a se alimentar do pão verdadeiro. O pão verdadeiro, que é as Escrituras, que é os mandamentos do nosso Pai. Está escrito, gente. É simples isso. Lá em João 4... versículo 23, vamos lá para João agora. Se eu não me engano, é João 4, versículo 23. A Bíblia fala que nós temos que aprender a adorar o Pai em espírito e em verdade. Nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Não com gritaria, não esperneando, pulando, girando. Não, desse jeito nós não adoramos em espírito e em verdade. Olha o que está escrito aí, ó. Livro de João, capítulo 4, versículo 23. Olha só o que diz aí, ó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quer dizer, o Pai não procura pessoas que ficam divididas entre a Bíblia e o homem. Tem pessoas que, se você for falar, criticar algum líder religioso aí, tem pessoas que só falta bater em você. Tem pessoas que odeiam as outras porque criticam do líder dela. Nosso líder é o Messias, nosso líder é o nosso Salvador. O meu líder é o Pai, é o Criador. Eu não tenho homem como meu líder não, porque nosso Messias, quando foi, ele disse para os discípulos: eu irei, mas vos deixarei o Consolador.
É Ele, é o Espírito Santo que é o nosso líder. Homem nenhum é líder seu de ninguém não. Infelizmente, se você segue os homens, você está se alimentando de esterco. Mas se você segue as Escrituras, você está se alimentando do corpo e do sangue do nosso Messias. Então, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, em espírito e em verdade, seguindo os mandamentos dele, seguindo as Escrituras. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura os que seguem as Escrituras, os que adoram em verdade, meus irmãos. Olha aí, versículo 24. O Criador é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas vão para os templos todos os dias. Tem pessoas que fazem campanhas de ir para a igreja de manhã, tarde, de noite. Todos os dias vão, mas não larga a mentira, não larga o ódio, não larga o rancor. É uma ganância de ficar próspero, porque os líderes ensinam isso às pessoas. Os líderes ensinam elas a ofertarem à igreja e depois cobrar de Deus pela oferta. Os líderes ensinam as pessoas a barganhar com o Pai. É isso que os templos ensinam. Então aprenda, meus irmãos, aprenda a adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Busque a Deus de coração, se humilhando, adorando, seguindo Ele de verdade. Vamos lá para Salmos 16. Livro de Salmos 16. Vamos ver o que diz lá. Se você seguir as Escrituras, ela vai te levar onde você deseja. Porque aqui está o verdadeiro Evangelho. 16, versículo 11. Salmos 16 e o versículo 11. Olha só o que diz aí. Olha só o que o Davi disse. Tu me farás ver os caminhos da vida. Quem é que vai fazer ver o caminho da vida? Ele não está dizendo o caminho dessa vida, é o caminho da vida eterna. Então, ele está dizendo, tu, quem? O Criador, o Pai. Tu me farás ver os caminhos da vida. Ele não está dizendo aqui que os pastores, bispos, homens vão fazer vocês chegarem à vida, quer dizer, a vida eterna. Não, nenhum homem vai te conduzir até a vida eterna, nenhuma religião, nenhuma placa de igreja, nenhuma. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Quer dizer, sobre a destra do Criador, sobre a destra do Pai, sobre ele existem delícias perpetuamente, quer dizer, para sempre, infinitamente. Só ele é que nos faz ver os caminhos da vida. Só ele, só o Criador, só o Pai, só Deus pode nos fazer ver os caminhos da vida. Sobre ele está as delícias perpetuamente, quer dizer, tudo que você deseja está nele, não está no pastor, não está em mim, não está em você, não está nas religiões, nem nas placas de igreja, não está em lugar nenhum, está nele. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que buscam nas Escrituras a verdade, esses encontram o caminho da vida eterna. Está escrito. Se você quiser bater de testa com as Escrituras, aí é problema seu e com o Criador, porque está escrito. Se você não crê no que está aqui, você já está condenado. A Bíblia mesmo diz isso. O nosso Messias diz que errais por não conhecer as Escrituras. Então as pessoas não querem conhecer as Escrituras, não querem ler as Escrituras e fica aí indo pelos homens. Eles ficam ensinando as pessoas que eles são profetas ungidos, eles foram programados para falar. É incrível isso. E muita gente cai nessa onda, cai nessa conversa fiada que Deus enviou eles para falar. Não. O Pai fala nas Escrituras, ele deixou as Escrituras aí para cada um ler e entender. É simples, meus irmãos. Está escrito isso lá em Romanos, capítulo 12. Olha o que diz aí, Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos,
pois, irmãos, pelas misericórdias do Criador, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Nosso Messias apresentou o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está ensinando aqui, o apóstolo Paulo, que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, e não pela religião, e não por homem nenhum, e não por placa de igreja. Quer dizer, a cada dia que passamos a compreender as Escrituras, devemos renovar a nossa mente, seguindo a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Como é que você vai saber qual é a perfeita vontade do Pai? É lendo as Escrituras, é buscando aqui dentro, porque Ele deixou aqui bem claro. Então você acredita se você quiser. Está escrito lá. Então esses homens que dizem ser ungidos não são profetas. Eles não são profetas. Lucas 16 fala. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eles ficam ensinando tudo errado às pessoas. Ficam dando esterco para as pessoas comerem. E ainda diz que são ungidos. Lucas 16 e o versículo 16. Olha o que diz aqui, ó. Lucas 16, versículo 16. Se você, talvez você fale, mas você está interpretando a Bíblia errada. Quem escreveu a Bíblia não foi eu, não. O que está escrito aqui eu estou mostrando. Olha o que está escrito aí, ó. Lucas capítulo 16, verso 16, ó. A lei e os profetas vigoraram. Vigorar, o que significa vigorar? É estar valendo. Quer dizer, a lei e os profetas estão valendo. Vigoraram até João. Quer dizer, a lei e os profetas estavam valendo até João Batista. Ele foi o último profeta. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino do Criador. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Está escrito aqui que a lei e os profetas vigoraram. Só foram até João Batista. Só foram até João Batista. E Mateus também fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 e o versículo 13. Mostrei. Mateus versículo 11. Perdão, Mateus capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz aí. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então esses homens que dizem ser profetas são mentirosos, porque o último profeta foi João Batista. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Está escrito. Aí você escolhe, ou você acredita nas Escrituras, ou você acredita nos profetas de hoje que não são profetas, são enganadores. Porque o último profeta está aqui, ó. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. O último profeta foi João Batista. Se você diz que é profeta, você é mentiroso. Você está fazendo tudo ao contrário da Bíblia. Então fuja disso, meus irmãos. Estamos vivendo o fim dos tempos. O nosso Messias disse que no fim dos tempos haveriam falsos cristos. Você tem visto isso? Falsos cristos, homens dizendo que é Cristo. Haveria falsos profetas e farão sinais, tão grandes sinais, que se possível enganaria até os eleitos. Está escrito isso aqui em Mateus. Então, você escolhe, você tem um livre-arbítrio para decidir se segue as Escrituras, o verdadeiro Evangelho, ou você segue a conversa fiada dos pastores, dos pregadores, dos religiosos. Aí você decide o que você faz, porque está escrito aqui, ó. Se você acha que eu que escrevi isso aqui, você abre a sua Bíblia, ou melhor, abre a Bíblia do seu pastor, do seu líder, vai estar escrito da mesma forma. O último profeta foi João Batista. Tem pessoas que têm o dom de profetizar, claro, o nosso Pai dá, só que as pessoas profetizam o que já está escrito, porque profeta, o último foi João Batista. Nós somos ovelhas do Pai. Nós, eu, você, nós somos ovelhas dele. E as ovelhas dele seguem a ele. Então,
Gente, aprenda o que está na Bíblia. Não é para você aprender de mim. Quem sou eu para ensinar alguma coisa a vocês? Eu sou ovelha também, eu tenho aprendido com meu Pai. Então aprenda a adorar o nosso Criador em espírito e em verdade. Você não precisa estar junto a multidões, fazendo barulho, pulando, gritando, esperneando, rolando no chão. Tem pessoas que só falta subir em parede e diz que é o Espírito. Lá em Gálatas fala que o Espírito do Pai é amor, alegria, longanimidade, benignidade. O fruto do Espírito são essas coisas. Domínio próprio, mansidão. Se você não tiver domínio próprio, então você não tem o dom do Espírito. Você tem que ter a mansidão, o domínio próprio. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 5. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então, a verdade sobre os templos é isso. Templo, simplesmente os templos de hoje têm sido erguidos, construídos para comercialização com a palavra do Criador. E eles vão ter a recompensa deles. Eles têm feito isso aí, eles vão ter a recompensa deles. Tu, porém, eu, nós, todos nós, devemos seguir as Escrituras, que é o verdadeiro Evangelho. Então, meus irmãos, fica aqui a minha mensagem. Fica aqui o meu entendimento à luz da Bíblia, que todos venham seguir as Escrituras e que todos passem a somente buscar e adorar em espírito e em verdade o nosso Criador. Esqueça a religião, esqueça a placa de igreja, esqueça pastor, missionário, profeta, isso não existe. O único pastor chama-se Jesus Cristo, nosso Messias. O único pastor foi aquele que deu a vida lá na cruz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito. Então, busque ao nosso Pai, adore a Ele, seja humilde, reconheça que só nas Escrituras é que está o verdadeiro Evangelho. Que o Pai, o nosso eterno Salvador, possa abrir o seu entendimento, o nosso entendimento, e que todos sejam abençoados grandiosamente por Ele. Ficam todos na paz. Tenham uma boa noite, quer dizer, uma boa madrugada, né? Nós estamos aqui, já 2 horas da madrugada já. Estamos aqui na fé. Estamos aqui fazendo a vontade do Pai. O entendimento que Ele me dá, eu tenho passado a vocês de graça. O Evangelho tem que ser pregado de graça. Hoje, o Evangelho que tem sido pregado hoje aí, a troco de dízimo, a troco de oferta, ficam ensinando as pessoas a barganhar com o Pai. Isso é tudo resenha, isso é tudo mentira. Busca ao Pai, o verdadeiro Evangelho é de graça. Então, meus irmãos, ficamos na paz. Até o próximo vídeo. Que o Pai abençoe a todos. Até mais.